Nós temos um órgão chamado epífise neural, ou glândula pineal. Ela fica aqui na nossa cabeça, próximo do corpo caloso, aqui no meio dos dois hemisférios do cérebro. E ela é responsável por um tipo de hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono. Então, quando você está numa determinada condição, que você passou o dia numa correria, e você para, você senta, e a luz, você deixa a luz fica meio numa penumbra, essa glândula pineal, ela libera uma substância chamada melatonina. E a melatonina é exatamente para deixar o teu corpo numa posição de letargia, numa situação bem tranquila. Ali naquele momento o cérebro já não funciona muito bem, a organização das ideias. Se alguém te perguntar alguma coisa, tem até aquelas pessoas que gostam de pedir nesse momento, porque naquele momento ali o seu cérebro fica mais relaxado. Não adianta tentar fazer nenhuma atividade rápida, porque naquele momento não adianta. Você já prestou atenção que de manhãzinha, quando a gente levanta, parece que as horas passam ainda muito mais rápido? Porque você acorda, você tem que escovar os dentes, você vai tomar café, e quando você olha para o relógio, parece que já passou 40 minutos. É porque ainda a melatonina ainda está atuante, e aí você ainda age com muita lentidão, né? Até o organismo começar a aquecer, os músculos, o cérebro começar a se estruturar nas ideias e em tudo. Então isso é comum. Agora, por que eu estou falando sobre melatonina? Porque a melatonina é o hormônio responsável pelo sono da gente. E a pregação hoje vai falar exatamente sobre sono. Exatamente sobre o despertar de um sono que a igreja, que o povo de Deus estava vivendo na época de Paulo e que também está vivendo hoje. Certo? Então eu quero pedir para vocês abrirem as suas Bíblias para o livro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Romanos 13, nós vamos começar lendo o versículo 11. Romanos 13, 11. Diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertardes do sono, é a hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Agora nós vamos ler a partir do verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Fazes o bem e terás louvor dela. Isso aqui é muito prático. Você está dirigindo sem habilitação, descendo aqui essa baixa, quando você avista ali as blitz da polícia, o coração já vai, né? Aí já é o contrário da melatonina, já é a adrenalina, que é aquela explosão que o coração já bate a 1000, o cérebro já fica pensando em que entrar daqui, né? Porque sabe que está errado, carro irregular, habilitação irregular, sem documento, né? A CNH, viu a autoridade, fica com medo. O ladrão, o cara que acabou de assaltar ali, escuta a sirene da polícia, ele fica desesperado de medo. Então Paulo está dizendo: você quer viver sem medo de autoridade? Faça o bem, e você vai ter louvor delas. Então ele continua aqui, versículo 4: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, porque é ministro de Deus, vingador para castigo, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos,
não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, pague o tributo. A quem imposto, pague o imposto. A quem respeito, dê respeito. E a quem honra, dê a honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a ideia aqui é simples. Se eu amo o meu próximo, eu não vou roubar o animal dele. Se eu amo o meu próximo, eu não vou tomar e nem cobiçar a mulher dele. Se eu amo o meu próximo, eu não vou mentir para ele, para enganá-lo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou difamá-lo. Então o amor resume toda a lei, principalmente no âmbito horizontal, do homem para o homem, porque os 4 primeiros mandamentos, sentido vertical, é de Deus, é a vontade de Deus. Não tem outros deuses, não faça ídolos, não tome o meu nome em vão e guarde o sábado. Esses 4 mandamentos têm um sentido vertical, do homem para com Deus. Os outros 6, horizontal, do homem para o homem. Honre seu pai e sua mãe, não adultere, não furte, não mate. Não diga falso testemunho, não cobice nada do seu próximo. Então, quando eu amo meu irmão como a mim mesmo, eu não vou cometer nenhum daqueles pecados que estão lá. E aí Paulo diz: o amor na prática. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E aí ele chega no ponto onde a gente queria. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundicícias e dissoluções, não em contendas, ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e em nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É hora de despertar do sono, Igreja Batista Regular Esperança. É hora de despertar do sono. Nós conhecemos aquela bela história da Bela Adormecida. Aquela moça que, por causa de um feitiço, passou 100 anos dormindo, e foi preciso então que um príncipe encantado chegasse ali e lhe desse um beijo, então, para que ela pudesse despertar daquele sono. Nós conhecemos bem a história da parábola das 10 virgens, uma parábola contada pelo Senhor, quando aquelas 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, à espera da vinda do seu Senhor, em Mateus 25, 5 delas são prudentes e levam o azeite em reserva. 5 só levam as suas lâmpadas sem o azeite em reserva. O noivo demora, todas dormem. As nécias, as prudentes. Aquilo me chama muita atenção, porque todas as 10 dormem. Mas quando o noivo grita, perto da meia-noite, depois de uma longa espera, as 5 percebem que sua lâmpada está diminuindo e ficam pedindo azeite emprestado. E elas têm que ir então lá no comércio atrás de comprar. Mas é tarde, porque o noivo vem e leva as 5 prudentes e elas entram com o noivo na cerimônia. Os demais perderam a oportunidade. O apóstolo Paulo, então, escrevendo àqueles irmãos ali em Roma, já tratando sobre toda a sua doutrina, no decorrer do livro ele vai tratar sobre a universalidade do pecado. Todos os homens são pecadores, todos. Todos os homens são passíveis da condenação, todos têm que ser condenados. Mas Deus amou a humanidade de uma forma tão linda, que Ele deu o seu Filho, como é dito lá em Romanos 3, 23. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas são salvos mediante a graça que há em Cristo Jesus.
No capítulo 6, o apóstolo Paulo vai ensinar que nós não devemos mais andar no pecado. Não estamos mais debaixo da lei, tudo bem. Não, a graça não vai ser superabundante se nós continuarmos no pecado. Nós devemos evitar o pecado, porque se nós nos entregarmos ao pecado, receberemos a morte como colheita. Mas aqueles que se entregam a Cristo como seus servos, receberão a justiça e por fim a vida eterna. O apóstolo Paulo, depois de tratar toda a sua doutrina, no capítulo 9, 10 e 11, ele vai tratar acerca do povo de Israel, que foi deixado de lado, ainda está deixado de lado. E quando for durante o período lá da tribulação, Deus vai tratar de novo com o povo de Israel e vai restaurá-los. E quando o Messias vier a segunda vez, eles vão se render e aceitar o Cristo como Messias. Capítulo 12, ele começa a tratar algumas coisas na prática. Entreguem os seus corpos como sacrifício vivo a Deus. Experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não paguem mal por mal, irmãos. Tem um versículo lá que eu gosto muito, que ele diz: alegrai-vos, regozijai-vos na esperança. Se eu não me engano é o 12. Sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Evite que alguém pague mal por mal. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, tu amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. No capítulo 13, então, o apóstolo Paulo, já ainda tratando sobre o cristianismo na prática, ele vai dizer que os irmãos devem ser submissos a autoridades, ao prefeito, ao delegado, ao presidente da república. E ele está dizendo que esses juízes, magistrados, líderes, governadores são instituídos por Deus. Não, pastor, mas espera aí. Não, isso aí não concordo não. A Bíblia é a Bíblia, mas esses corruptos aí são um bando de corruptos. Eu não vou pagar imposto, porque o Brasil é o país do maior imposto do mundo, e pior, o Ceará, dentro do Brasil é o pior. Não, isso aí não dá para mim não. Ele está dizendo: pague imposto. Pague seus impostos. Se tem algum tributo a ser pago, pague o tributo. Não é por causa deles, não. É por causa de Deus. Você tem funcionário? Pague os impostos do seu funcionário. Mas pastor, a Dilma, do PT, eu tenho que me sujeitar a ela. Não posso nem dar uma esculhambadazinha nela. Não pode. O apóstolo Pedro ensina isso claramente, 1 Pedro. Honre ao rei. Você sabe quem era o imperador na época de Pedro? Um camarada chamado Nero, um louco que matou a mãe, um doido, desesperado, que tocou fogo em Roma para tentar destruí-la e construir uma Roma muito mais empolgante. Depois colocou a culpa nos cristãos, nos judeus. Jerusalém foi toda destruída. E sabe o que é que Pedro diz? Sabe quem era o imperador na época que Paulo escreveu isso aqui? Nero. Sabe o que é que Pedro diz lá em 1 Pedro, quando ele diz: honre ao rei, submetam-se às autoridades? Nero. Sabe o que era que estava acontecendo com os cristãos aqui já pertinho? Uma perseguição intensa. E o que ele diz? Sujeitem-se, submetam-se. Cristianismo na prática não é vir só à igreja no domingo à noite, fechar os olhos, adorar a Deus. Cristianismo na prática tem a ver com submissão às autoridades, porque eu entendo que os impostos são altos, eu entendo que está tudo errado no sistema, o governo, mas o meu Deus manda que eu me submeta porque foram instituídas por Ele. E aí o apóstolo Paulo vem falar acerca ainda de pagar tributos, honra, dívida, impostos. Ele vai dizer: ó, se tem uma coisa que vocês devem ficar devendo a alguém, é o amor. Pode ficar devendo a todo mundo aí, né? Ele diz: não fique devendo a ninguém coisa alguma, a não ser o amor. Nesse sentido de, é a dívida que eu tenho. Ó, eu amo você, eu tenho a dívida de amor para com você sempre. Então ele não está aqui proibindo de alguém comprar alguma coisa, porque até mesmo todos nós compramos energia fiado. A gente usa e paga no fim do mês. A gente compra telefone fiado. A gente usa o mês todinho fixo e paga no fim do mês. A gente compra água fiado. Mas o que Paulo está dizendo é: não fique devendo a ninguém, no sentido de você fazer uma compra e não ter com que pagar.
A única coisa que vocês devem ficar devendo é o amor. Amem uns aos outros. E eu não entendo como é que a Bíblia fala tanto sobre amor, e como é que ainda tem cristãos que conseguem sentir ódio um do outro, raiva, não conseguem suportar olhar no olho do irmão. Não dá para entender e nem quero entender isso nunca. Aliás, eu até entendo bem que eu já vivi isso aí. Tá bem na época que eu era do mundo. Nunca teve alguém que eu olhasse e eu tivesse um ódio por aquela pessoa. Quanto mais depois de crente. E aí ele vai explicar a questão do cumprir a lei. Já expliquei. Se eu amo meu irmão, eu estou cumprindo a lei, porque eu não vou fazer uma série de coisas com ele. Não vou desejar o jumento, a esposa, o cavalo, a casa dele, porque eu amo meu irmão. Eu não vou tirar a vida dele porque eu amo como eu amo a mim. Eu não vou dizer um falso testemunho contra ele porque eu amo como eu amo a mim. E aí entra então no nosso texto. É hora de despertar a igreja. Despertar do sono. A ideia de despertar é exatamente essa. Muitas vezes quando a gente acorda, a gente faz aquele movimento de se espreguiçar, ali a gente está fazendo contraturas involuntárias, ou muitas vezes voluntárias do nosso corpo, aquecendo a musculatura, boceja, para entrar uma quantidade maior de oxigênio no corpo. Então geralmente a gente levanta, boceja, faz contrações, começa a fazer algumas atividades pequenas, escovando os dentes, já está mexendo aqui com os músculos, senta, está mexendo com outros músculos, toma café, se reveste o corpo e aí vai sair do trabalho. A ideia é de um despertar. E o apóstolo Paulo está dizendo, é hora, a igreja romana, de despertar. Despertar do sono do pecado. Despertar do sono da comodidade e da negligência. Despertar do sono da carnalidade. Despertar do sono da frieza espiritual. E a ideia de se despertar aqui tem uma analogia com a vida espiritual. A ideia de despertar é, olha, vocês estão dormindo, acordem para a alma de vocês. Preocupe-se com a alma de vocês. Preocupe-se com a condição espiritual de vocês. Vivam com a ideia de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Despertem. É hora de despertar. Em Mateus 24, 45. Nós encontramos lá a parábola de 2 servos. Jesus vai dizer, qual é o servo fiel, prudente? Fiel, prudente. E quando o seu Senhor o vier... Desculpe, qual é o servo fiel e prudente a quem o seu Senhor constitui como servo de todos os seus bens para lhe dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo que quando o seu Senhor vier o achar servindo assim. Então algumas pessoas nem servindo estão. Quanto mais fiel e prudente. É hora de despertar. O apóstolo Paulo vai dar algumas características desse despertar. Em primeiro lugar, ele diz, é hora de despertar para reconhecer o tempo, irmãos. Ele começa dizendo aqui, e digo a vós outros que conheceis o tempo. Então Paulo estava escrevendo para um grupo de pessoas que já sabiam os sinais da sua vinda. Lá em 1 Tessalonicenses, nós perdemos uma oportunidade incrível. Porque o fato de Paulo ter ido lá na igreja em Tessalônica e explicado para eles relacionado à vinda de Cristo, porque no 4 ele fala sobre o arrebatamento, no 5 ele diz, irmãos, quanto a respeito da vinda não tem mais o que eu falar, vocês já estão completamente inteirados de que a vinda do Senhor será como ladrão na noite. Então ele não trouxe mais informações porque os irmãos em Tessalônica já conheciam. E o que a gente percebe aqui é que aqueles irmãos em Roma também conheciam a respeito do tempo. O próprio Senhor alertou aos seus discípulos. Em Mateus 24, 32, Jesus diz assim, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então o apóstolo Paulo está dizendo, acorda, igreja.
É hora de despertar do sono. Vocês, a vós outros que conheceis os tempos. O Senhor Jesus ensinou alguns sinais da sua vinda. Paulo ensinou aos Tessalonicenses e a outras igrejas. João em Apocalipse ensinou outros sinais. Mas algumas pessoas estão vivendo completamente leigas em relação a esses sinais. Eu estou falando de crentes. Tem alguns crentes vivendo como se essa ideia da vinda de Cristo ainda demorasse muitos anos. Como se não pudesse acontecer de hoje para amanhã. E muitas vezes nós caímos no erro daquele servo, credor incompassivo, não, aquele lá da plantação. Não tenho onde recolher os meus frutos. O que vou fazer? Minha colheita que deu com bastante abundância. Já sei. Eu vou destruir esses celeiros, essas dispensas aqui. É isso mesmo. Vou construir outras bem maiores. E então vou recolher todo o meu fruto e vou poder dizer para a minha alma: minha alma, agora tu tens em depósito muitos bens para muitos anos. Come, bebe, folga, regala-te. E Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. No dia que o cara se preparou todinho para derrubar os celeiros, fez todo o projeto, ia morrer naquele dia. Muitos crentes não têm ficado sensíveis, ou não têm sido sensíveis aos sinais. A Bíblia fala lá em Apocalipse que o sol, lá na trombeta, vai aquecer de tal forma que vai abrasar os homens e vai trazer chagas. Será que isso não poderia ser um tipo de câncer? Como já está acontecendo hoje aí? Tantas pessoas perto de nós já têm tido câncer de pele. Os Estados Unidos fez uma pesquisa agora dizendo que agosto de 2014, um mês atrás, foi o período mais quente da história do mundo desde que se tem registrado 1870. Agosto do ano passado foi o período mais quente de toda a história do mundo. Não estou dizendo que a gente está vivendo o período, mas eu estou dizendo que os sinais estão todos, tudo na terra está se intensificando para esse período, que Jesus disse que nunca teve nem nunca mais vai ter outro igual. Você já observou as secas? Converse com algumas pessoas mais velhas aqui da região e pergunta quantos rios e riachos e levadas tinham por aqui. Todas têm secado. Se você observar, o mundo está perdendo os seus rios. Rios estão se tornando completamente fechados de mata. Um tipo de mato que, por causa da química, dos desinfetantes, dos detergentes, tem um tipo de mato específico que vai para os rios poluentes. Eles criam uma pasta, vem um outro tipo de capim que cobre aquele tipo de mato todinho e fecha o rio. Pouco tempo depois aquele rio acaba, deixa de ser um rio. São Paulo, que zombava tanto da gente: olha ele é nordestino que passa sede. O que é que está acontecendo lá em São Paulo? A grande São Paulo, com as suas trovoadas, suas chuvas torrenciais, com tanta intensidade. Aí foi feita uma pesquisa agora. Estão desmatando a Amazônia. A corrente de ar que vem do Amazonas, da região amazônica, que traz a umidade que o sol evapora, tem perdido a sua capacidade de chuva, porque estão devastando as árvores, a evaporação está diminuindo, o vento vem seco e não chove. O aumento da iniquidade. Em todos os lugares do mundo tem sido aprovado leis que vão contra a palavra de Deus. Alguns anos atrás, uma mulher ser divorciada era um absurdo. O Brasil tornou legal o divórcio. O Brasil proibiu agora de se dar uma palmadinha no seu filho para discipliná-lo. A única ferramenta que um pai tem, que a Bíblia coloca: discipline seu filho, use a vara. O pai que ama no tempo certo usa a vara. Não é matar o filho. A Bíblia mesmo diz isso em Provérbios. Disciplina teu filho enquanto há esperança, mas não levantes a tua mão para matá-lo. Você o fustigará com a vara, deixará lá as marquinhas e livrará sua alma do inferno. A palavra inferno lá é sepultura. Você vai disciplinar o seu filho, vai livrar dele ser um bandido, dele ir para o inferno mais cedo. Discipline. Não pode mais bater no seu filho. Em alguns países da Europa já aprovaram agora a lei que
abuso, pedofilia não é mais crime. Então, no dia que você estuprar uma criancinha, se tiver relação ou namorar com uma criança de 8 anos de idade, você não vai mais ser punido como crime. Você pode contar as datas que se Jesus não voltar logo, essa lei vai ser aprovada brevemente no Brasil. Porque do jeito que vem de lá, as porcarias, a gente está recebendo e aceitando aqui. Começa lá, lei a aprovação de homossexuais, de casamentos gays, e aí chega aqui e aí aprova do mesmo jeito. Iniquidade. Iniquidade em todo canto. Iniquidade no governo, iniquidade dentro da polícia, iniquidade dentro das escolas, iniquidade dentro das igrejas. A multiplicação da iniquidade. Meu Deus, como tem gente que ainda não enxergou isso. O aumento do conhecimento. Daniel capítulo 12, verso 4, Deus lá encerrando o livro, as profecias foram dadas a Daniel, fecha o livro, encerra para o tempo do fim. Tempo do fim, Senhor? Quando é o tempo do fim? Calma, Daniel, fecha o livro, não importa para você agora. Porque haverá um tempo em que muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. De 100 anos para cá o mundo tem se desenvolvido de uma forma incrível. Incrível. Dentro da ciência, na medicina, na área de robótica, na tecnologia. E tá uma coisa tão absurda que a gente não tem nem ideia, porque eles ficam trazendo as tecnologias de 1 milhão de anos atrás, jogando aqui para nós as coisinhas para a gente comprar de pouquinho em pouquinho, porque eles ainda estão ganhando muito dinheiro ainda em cima. Eles não lançam a tecnologia mais nova. Eles já devem ter coisas aí tão absurdas, mas eles não podem passar os degraus e deixar de ganhar dinheiro. Eles têm que lançar um celular que tira foto. Depois eles lançam, botam uma câmerazinha que diz que tem 2 megapixels a mais e lança. Depois com 3, e com 5, e com 10, e com 20. E aí vai todo mundo comprando essas tecnologias, mas já tem coisas aí absurdas. A apostasia e o esfriamento do amor. Quem pode negar que o amor esfriou? Então as evidências e os sinais que Jesus e que a Bíblia descreve em relação à sua vida estão todos cumprindo. O que vai acontecer é apenas uma intensidade maior. Então vai ter mais terremotos e cada vez mais intensos. Vai ter fome. Há alguns anos atrás, há 5 anos atrás, eu pregando sobre escatologia, dando aula no Colégio Batista, eu tirei um dado da ONU que dizia que a cada 1 bilhão de pessoas, 6 bilhões de pessoas, um passa fome, 1 para 6. Assisti semana passada no jornal, como é lá, o William Bonner dando um dado lá, que é 1 bilhão e 800 milhões, quase 2 para um habitante, passando fome no mundo. O Brasil está vivendo uma condição maravilhosa, a gente nem percebe que tem um monte de gente passando fome no mundo. Mas não se iluda, desperta para reconhecer o tempo. É hora de despertar do sono. Mas ele também falou para a gente despertar, é hora de despertar para reconhecer que a salvação está cada vez mais perto. Meu Deus, lendo esse trecho, despertou assim. Eu disse, rapaz, nós vivemos de uma forma, de uma letargia. Se o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, escreveu, desperta, porque a salvação de vocês, romanos, quando vocês creram, está hoje mais próxima do que quando vocês se converteram. O que Paulo diria para a nossa geração hoje? Quase 2000 anos depois. É hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quero dizer para você que há um dia determinado pelo Senhor. A gente não sabe quando é esse dia. Eu estava dando aula na escola dominical e falei 1º de dezembro de 2014, dia do arrebatamento. A gente está estudando escatologia lá, as últimas coisas. A gente não sabe o dia. Esse dia não está oscilando. Cada geração diz, não, bota estica um pouquinho, Jesus. Mas pai, um pouquinho mais. Não, tira aqui um pouquinho. Não, vamos. Mas olha, tem aquele negócio, vamos mudar aqui de novo. Não, pois tá bom, pois vamos lá. Acelera aí uns 30 anos, volta 2000 anos. Marcado o dia, gente.
dia do Senhor já está marcado. E o fato é que a cada dia nós estamos mais próximos desse dia. É um dia real. Todas as promessas de Deus irão se cumprir. Não viva como aqueles escarnecedores de 2 Pedro. Pedro está dizendo: olha, meus irmãos, vai vir tempo que muitos escarnecedores sairão com seus escárnios e dizendo: onde está a promessa da vinda? Desde que os pais morreram, todas as coisas continuam como desde o princípio do mundo. Não mudou nada. Está tudo do mesmo jeito, isso é balela. E Pedro está dizendo: Jesus vai vir. Eles não entendem que o Senhor não quer que ninguém se perca, mas Ele vai vir. Então tem crente que não anda dizendo como eles, escarnecendo, mas acredita como eles. Paulo achava que ia, não foi. Pedro achava que ia, não foi. Os discípulos, o pessoal lá dos pais da igreja achavam que iam, não foram. O pessoal lá da idade das trevas, lá da igreja católica, achavam que iam, não foram. Os crentes do século passado achavam que iam, não foram. Isso ainda vai demorar muito tempo. Aí vem Ricardo Gondim e diz: ele nunca vai vir, seus bestinhos. O que Jesus estava falando é só fazendo algum meio para vocês continuarem sendo salvos e ficarem com esse receio. Mas Jesus nunca vai voltar. Enganando as pessoas. Mateus 24, 45. Eu falei do servo bom há pouco tempo. Quem é o servo fiel e prudente, o qual o Senhor constituiu a seu tempo para dar sustento aos seus conservos? Bem-aventurado aquele servo que, quando seu Senhor voltar, o achar servindo assim. Digo-vos que vos dará todos os seus bens. Porém, se aquele servo for mau e disser consigo mesmo: rapaz, meu Senhor está tardando para vir, e começaram a beber com os ébrios, e começaram a espancar os seus conservos, porque o seu Senhor está demorando a vir. Virá o Senhor daquele servo numa hora em que ele não sabe, no dia em que ele nem imagina, castigá-lo-á e lhe dará sorte com os hipócritas. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Mas pastor, ele perdeu a salvação? Não perdeu a salvação. Primeiro, Jesus está fazendo uma analogia entre um empregado de confiança que o seu senhor viajava e entregava toda a sua fazenda, todos os seus bens para ele, e quando ele voltava, se ele dissesse: volta aqui a um ano, já tinha se passado 5. Meu senhor, ele nem liga para essa fazenda, não vai beber, tomar porre, levar a mulher para dentro do quarto dele, eu vou espancar esse servo vagabundo aqui que não quer trabalhar, vou vender essas coisas aqui, essas frutas, tudo, e ficar com dinheiro para mim. O servo chega na hora que ele não sabe. O Senhor vai, expulsa ele, sem direito a nada, manda embora. Contexto terreno, contexto cristão. Jesus falou aquelas parábolas para os discípulos. Mateus 24, 1 até 25. Jesus está falando para os discípulos, os seus, que ele ia confiar à igreja. E ele diz para eles: qual é o servo fiel ao qual o Senhor entrega os seus bens para dar o sustento aos seus conservos? São vocês. E se referindo à igreja, aquelas pessoas que estão dentro da igreja vivendo uma vida hipócrita, são servos hipócritas, nunca foram salvos, estão com propósitos diferenciados. Tem gente que está dentro da igreja por causa de namorado, tem gente que está dentro da igreja por causa de amizade, tem gente que está dentro da igreja por causa de N motivos, menos por causa de uma conversão verdadeira. E aqui eu queria trazer uma aplicação também para você que está nos visitando e ainda não é crente. O apóstolo Paulo está dizendo assim para esses irmãos lá em Roma: a nossa salvação hoje está mais perto do que quando nós cremos no início. Não foi Paulo que pregou para os romanos. Paulo nunca foi lá, nunca viu a face daqueles irmãos. Tinha o desejo de ir lá compartilhar algum dom, reciprocamente. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: desde a época que vocês creram até agora está mais perto do que antes. Cada dia está mais perto do que quando vocês creram. E aqui eu queria dizer para você que ainda não é crente: você precisa crer em Jesus Cristo.
Você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você precisa se converter a Jesus Cristo. Você precisa entender o sacrifício que Jesus já fez na cruz por você. Ele morreu na cruz, foi pregado na cruz para que os seus pecados sejam cancelados. Porque não tem outra forma de você ser salvo. A Igreja Católica não pode perdoar os seus pecados. A Igreja Batista não pode perdoar os teus pecados. O Papa não pode perdoar os teus pecados. O padre, o pastor, o rabino, o pai de santo não podem perdoar os teus pecados. Mas há um Deus que se fez homem, que veio aqui e entendendo que você não poderia ser perdoado, ele foi pregado numa cruz. Pôncio Pilatos amava assinar decreto de pena de morte, de crucificação, amava. Mas ele olhou para Jesus Cristo e disse: eu não vejo mal nesse homem, eu não vejo nenhuma culpa nesse homem. Quem é a favor desse homem é contra César. Aí o homem derreteu todinho. Tá bom, eu lavo minhas mãos, não tenho nada a ver com isso, mas esse homem aqui não tem culpa. Sabe por que ele morreu? Qual era a culpa dele? Era a minha culpa e a sua culpa, porque ele foi pregado ali por causa dos nossos pecados. Isaías 53, 4, 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras deles nós fomos sarados. Então há necessidade de você crer, há necessidade de você ter uma mudança de vida, entregar a sua vida a Cristo, aceitá-lo como seu Salvador. E aí você se converte hoje, amanhã a salvação está mais próxima para você do que quando você se converteu hoje. Domingo que vem, a salvação estará mais perto, o dia da salvação, do que hoje, o dia que você creu. A igreja precisa despertar para reconhecer o tempo. Não fique dormindo achando que está tudo normal, que vai durar muito tempo. A igreja precisa despertar para reconhecer a salvação estando mais perto do que antes. Em 1 Pedro 3,11, o apóstolo Pedro diz, quando ele vai dizer que os céus vão ter aquele estrepitoso estrondo, os elementos abrasados se derreterão como aquelas caldeiras que derretem aço lá no vale do Rio Doce. Já viu? Derretendo aço. Aí aquele caldeirão derrete e coloca o aço numa forma. O mundo vai ser destruído daquela forma. Os elementos abrasados, Júpiter junto com o Sol, com a Terra, tudo abrasado, sendo derretido, destruído, para a criação de um novo céu e de uma nova terra. Depois que o apóstolo Pedro ensina tudo aquilo, dizendo que Jesus virá como ladrão na noite, ele diz: meus irmãos, se essas coisas vão ser assim desfeitas, vocês devem ser tais como que vivem em santo procedimento e piedade. Versículo 14 ele diz: por essa razão, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Em paz. Quantos crentes estão brigados com seus irmãos? Quantos não conseguem olhar no olho do seu irmão? Quantos não conseguem perdoar o seu irmão? Não estão em paz. Quando Jesus voltar, essas pessoas não estão em paz com Cristo, com o seu próximo. Estão em conflitos, estão em guerra nos seus corações. Sem mácula. A ideia de uma mácula é uma mancha. Esse quadro branco aqui, essa tela, tem uma mancha aqui logo à direita aqui. Uma manchinha lá, amarela, com um centro branco, mais branco que o restante. É uma mancha, uma mácula. Você tem alguma mácula? Hoje você tem alguma mácula? Qual é a mácula? O que é que tem manchado a pureza da sua vida? Irrepreensível. É alguém que tem pecado, mas as pessoas não podem olhar e acusá-lo. Aquele é um velhaco, aquele é um mentiroso, aquele é um ladrão, aquele é um prostituto, aquilo é isso, aquilo é aquilo. As pessoas não têm do que acusar você. Pedro está dizendo: se essas coisas vão ser desfeitas assim, irmãos, vocês devem viver com um santo procedimento, sem mácula, em paz.
irrepreensível. Mas é hora de despertar para deixar o pecado. Ele continua dizendo: vai alta a noite, vem chegando o dia. O apóstolo Paulo compara essa era, o pessoal lá da escola dominical, essa era, essa geração, esse século, ele compara com uma noite sombria que começou lá em Adão. Uma noite, 6 horas no nosso contexto aqui, lá em Adão. À medida que o tempo foi passando, foi ficando mais trevas. Meia-noite. E Paulo está dizendo: ó, nós já estamos bem aqui, ó, no início de um novo dia. A estrela da alva vai já começar a surgir lá no horizonte. Essa era está quase chegando no final. Vai alta a noite e vem raiando o dia. Se Paulo falou isso há 2000 anos atrás, como nós poderíamos dizer hoje? E aí ele diz: andemos, deixemos pois as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Quantos crentes estão escravizados pelas obras das trevas? Quantos pastores? Quantos diáconos? Quantos líderes? Quantos crentes estão escravizados do sexo, da prostituição, das bebidas, do vinho, da cachaça, dos palavrões, das compulsões, da ira, da falta de perdão? O apóstolo Paulo então está dizendo: é hora de deixar as obras das trevas. Tudo bem, vocês andaram dormindo até agora, acordem, deixem as obras das trevas, o dia está quase raiando. Quantos estão vivendo vícios escondidos? Irmãos vivendo brigando com outros, porque estão dormindo como se não existisse o amor, como se não existisse o tribunal de Cristo, como se não existisse mandamento de amar. Irmãos com o coração cheio de amargura, contaminando a si mesmo e contaminando os outros ao redor de si. Como diz lá em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que não decaiais da graça de Cristo, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos contamine, e por elas muitos se perturbem. Cheio de ódio, o mesmo ódio que tinha antes da conversão. Irmãos com o coração cheio de amargura, contaminando os outros. Acorda, meu irmão, a nossa salvação está mais perto do que quando nos convertemos. Desperta. O apóstolo Paulo, a gente tem estudado aqui em Gálatas 6:9. Estudamos, terminamos o livro de Gálatas. O apóstolo Paulo, ele tratando na sua parte prática, ele diz: irmão, não se cansem de fazer o bem. Não parem de fazer o bem às pessoas, porque a seu tempo ceifaremos. Você sabe o que é êxodo rural? O êxodo rural foi um período, uma característica que marcou o nosso país, não só o nosso, muitos outros, mas principalmente o nosso Nordeste. As pessoas plantavam sua própria comida, e com a dificuldade, a incerteza do inverno, outras dificuldades e pragas, e com a promessa de uma vida boa na cidade, as pessoas deixaram de plantar para ir buscar uma vida boa em São Paulo, para se tornar lá um favelado. E milhares de pessoas deixaram o Nordeste, deixaram a agricultura, não plantam mais. Essa geração nova hoje não planta mais. Uma vez a gente estava lá em Lavras, eu e os homens da igreja, acho que foi um outro período depois, eu fui lá e eu estava conversando com o senhor, e ele dizendo para mim: pastor, o governo está incentivando, sabe o quê?
Aqui, ó, tem uma fazenda dessa daqui, eu chamo aí em Lavras, todo mundo para trabalhar aqui, está pensando que alguém quer, pastor? O meu menino engravidou agora uma moça, sabe quanto ele vai receber do governo? 3 mil reais. Só porque engravidou lá a moça. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai comprar uma moto para ele. Quando ela tiver esse menino e botar ele para fora, quando ela puder engravidar de novo, ele engravida de novo, que ele vai ganhar mais 3 mil reais do governo. Sabe quem quer plantar agora, pastor? Ninguém. Os meninos aqui estão tudo engravidando as mocinhas para ganhar 3 mil reais do governo. As pessoas não querem mais plantar. Mas pastor, por que você está falando de plantação? É simples. Porque as pessoas que plantavam, que tinham a sua própria plantação, a sua própria macaxeira, a sua própria batata, a sua própria farinha, que tinha a sua própria rapadurinha, que fazia a sua tapioca, que comia o seu milho, que tinha a sua canjica, estão pagando um absurdo de dinheiro agora por causa da vida fácil da cidade. Estão deixando de colher os seus frutos, estão pagando caro pelos seus frutos. Por que eu estou fazendo essa comparação? É simples. Porque o apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas 6,9: não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo você vai ceifar, se você não desfalecer. Muitos estão vivendo um êxodo espiritual. Não estão plantando nada hoje, não estão envolvidos em nada relacionado à obra, estão simplesmente focados aqui, dormindo tanto, não estão investindo seus esforços, seu conhecimento, seu empenho, sua destreza, seu dinheiro, seu tempo aqui, por causa de uma melatonina mundana. Porque o mundo está dizendo que se você não trabalhar muito, você não é nada, você não tem nada, você não vai conseguir ser nada, que você tem que focar tudo aqui. E Provérbios diz: não invista todo o teu tempo, todos os teus esforços nas riquezas para adquirir riquezas. Como, pois, colocaria toda a tua força e o teu vigor naquilo que voa como uma águia e vai embora para longe de ti? E é exatamente isso que a geração de hoje faz. Cada vez mais as pessoas deixam de vir aos cultos, deixam de vir à igreja, deixam de se empenhar na igreja, porque estão preocupadas com a sua própria condição e comodidade. Tudo bem, trabalhe, você quer se matar de trabalhar, trabalhe, se mate, faça o que for, mas invista no reino, plante, porque a colheita vai ser lá no céu. No dia do tribunal de Cristo, muitos vão ficar olhando e babando com outros que vão receber bênçãos. Abandonaram suas vidas para o serviço do reino, perderam suas vidas por causa da sua fé em Cristo. Outros deixaram família, foram para situações completamente adversas por causa do reino. Essas pessoas vão ser chamadas, vão receber galardões. Alguns vão ficar lá olhando e babando e pensando arrependidamente, tardiamente: por que eu não fiz? Por que eu não investi? Por que eu não acreditei? Será tarde, não tem mais o que fazer. O tribunal de Cristo não é o dia da memória que vai ser recuperada, é o dia da memória de Deus recompensando os seus servos. Não investe em evangelismo, em discipulado, crianças, em aconselhar, em aprender. Não investe em missões. Um dia vai ter uma ceifa, vai ter recompensa, e a promessa de uma colheita abundante está garantida. O que você tem investido no reino? Quantas pessoas nós temos aqui que são altamente capacitadas para desenvolver ministérios dentro da igreja, mas não querem se envolver? O ministério infantil estava ficando tão carente que eu cheguei até a pensar: eu vou fazer uma tabela de pregadores, botar os irmãos da igreja para pregar domingo à noite, e eu vou ficar com as crianças, já que não aparece ninguém. E se continuar, se não for melhorado devido à atitude que as irmãs tiveram, eu vou fazer isso. Porque tem um monte de gente aqui capacitada para vir pregar aqui, mas lá não tem ninguém que queira. Mas nós temos muita gente aqui capacitada. Nós temos pessoas aqui que pegam uma empresa, que investe na sua empresa, que trabalha muito bem, que o patrão chega, dá o tapinha no ombro e diz: que funcionário é você? Mas não estão investindo, porque se cansam lá fora, porque fazem o melhor para pessoas, que no dia que você chegar para ela e dizer: estou com uma hernia disso, patrão, incapacidade de trabalhar, meu amigo, pois vamos procurar outro para botar no teu canto, você não é mais importante para a nossa empresa. Eles não estão nem aí para você. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar e sustentar a sua família, mas o que eu estou dizendo é que você deve acordar desse sono que esse mundo está tentando impregnar em nós, e investir naquilo que é verdadeiro.
É hora de despertar para nos revestirmos de Jesus. Versículo, ele diz: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, impundicícias, dissoluções. Essa palavra impundicícia é imoralidade, sexo praticado de forma desordenada, entre namorados, entre o marido fora do casamento, em festas. Imoralidade, a sensualidade, dissolução, está relacionado ao sexo também, mas significa a prática contra padrões determinados. Tudo aquilo que é contra o padrão, dissoluções. E aqui versículo ainda no finalzinho do 13, não em contendas e ciúmes. Por que a gente não leva a sério essas coisas que a Bíblia diz? Jesus vai voltar e quantas pessoas aí estão vivendo em contendas? Contendas dentro da igreja com irmãos. Ciúmes, porque o pastor anda com o irmão tal, não anda com o irmão tal, porque o pastor é do grupinho tal e não é do grupinho tal, porque o irmão tal não olha para mim, só olha para o irmão fulano e tal. Ciúmes. Mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É hora de despertar a igreja esperança para nos revestirmos de Jesus. O que é que Paulo quer dizer com isso? É a ideia de um manto. Paulo várias vezes ele vai dizer: despojai-vos do velho homem. É como se uma roupa que a gente veste é aquilo que nos guia. Eu tenho uma roupa em cima de mim. Essa roupa, ela é a roupa da prostituição, da ira, da inveja, do ódio, da bebedice, das dissoluções. Paulo, quando a gente se converte, ele diz: tira essa roupa, joga fora e reveste-se com uma roupa espiritual. E essa roupa é bondade, mansidão, domínio próprio, benignidade. Pronto, é isso que vai conduzir a tua vida agora como cristão. Você já se despiu do velho homem. Paulo usa a mesma analogia aqui. Revistam-se de Cristo. O que é que significa isso? É simples, é a mesma coisa que Paulo diz em Gálatas 2:20. Agora já não sou eu quem vivo, contexto lá, mas Cristo vive em mim. Esse contexto, essa vida que agora tenho na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que morreu por mim. É viver Cristo, é deixar que a forma como Cristo viveu seja o padrão que guia você, e não a prostituição, a bebedice, a dissolução, a contenda, a inveja, o ciúme. Ande como Cristo, deixe que Cristo seja a sua nova capa. Como falando do amor, não é fácil amar não, irmãos. Amar na Bíblia, perdoar na Bíblia é uma decisão. Não é fácil às vezes você amar uma pessoa. Uma pessoa que você ama e lhe persegue, é fácil amar? Não é. Mas a gente tem que amar. Nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A ideia de é aquela ideia da pregação de Colossenses 3:5. Faça morrer a sua natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Então a ideia lá é de matar. Eu tenho 2 gatinhos novos lá em casa. A gata já está dando de mamar de pouquinho em pouquinho, mas se a gente não começar a dar comida e água para aqueles gatos, eles vão morrer, porque eles são completamente dependentes da mãe e da gente. Bota a mãe para fora, tranca eles ali dentro e não bota nada para eles que eles morrem. É isso que Paulo está dizendo: mate a sua natureza carnal, não alimente a sua natureza carnal, ela vai morrer. Paulo está dizendo aqui a mesma coisa: não disponhais nada para a carne, não dê brecha para a carnalidade, não dê força à sua carnalidade, não abra mão para ela 1 milímetro. Revista-se de Cristo. Tem a história da Cinderela. É chamado para o nascimento da Cinderela 3 fadas. Um grande rei manda chamar 3 fadas, as 3 fadas vão. A
primeira fada, ela abençoa Cinderela, fazendo com que ela tenha muita inteligência, muita beleza, todas as coisas maravilhosas. A segunda fada, irritada porque só tinham 12 pratos e ela não foi honrada como devido, ela lançou uma maldição sobre Cinderela para que Cinderela morresse quando ela chegasse a uma idade madura e tocasse lá no negócio lá no tear e ela se furasse, então ela morreria. A terceira fada abençoou o pai de Cinderela, dizendo que ela não iria morrer, mas ela iria ficar dormindo por 100 anos até acordar com o beijo de um príncipe. E depois de um tempo acontece isso de fato. Cinderela é acordada por um beijo de um príncipe. Por que eu estou dizendo isso? Não deixe para despertar quando o príncipe estiver às portas. Você cheio de ódio no coração pelos irmãos, cheio de prostituição, cheio de mentiras. Ou você pensa que Jesus não vai vir? Se você for um crente de verdade, e você estiver vivendo certas coisas, se você for um crente de verdade, você vai prestar contas pelo mal que você tiver feito e pelo bem. Você vai receber pelo bem, mas você vai, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,10 e Romanos 10,14: todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para darmos conta do bem e do mal que tivermos feito por meio de nosso corpo. Você vai prestar conta pelas mentiras que você tem contado. Se você for um crente, você vai prestar conta pela prostituição que você tem vivido. Se você for um crente, você vai prestar conta pelo ódio que você tem tido pelos irmãos no coração, por não ter amado em obediência ao Senhor. Você vai prestar conta. Portanto, desperta, acorda, porque a salvação está mais próxima do que no início. Uma vida completamente voltada para o desenvolvimento intelectual, nada para o espiritual. Pelo contrário, está cada vez mais deixando. Não precisa ir para o culto de quarto, vou investir nisso aqui. Não precisa ir para a escola dominical, vou investir nisso aqui. Não precisa orar e ler a Bíblia, não dá tempo. Vou investir no meu crescimento, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha pós, no meu PhD. Vou investir em tudo. A igreja, quando eu estiver no finalzinho da vida, me dedico um tempo. Uma vida completamente inerte e ociosa para o reino. Reveja seus conceitos. Leia a Bíblia, Novo Testamento, faça uma reavaliação desse estilo de vida.